Começando a gravação agora. Vamos lá, compartilhamento lá da tela. Tá. Então, vamos lá. Agora está gravando. Então, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, primeira coisa, o que é trigonometria? Né? A origem da palavra. Tri, a gente sabe que é de 3, gono é de ângulo e métron de medida. Então, a trigonometria atua direto ou indiretamente em vários ramos da matemática, que requerem medidas de precisão e tem numerosas aplicações, inclusive na arquitetura, né? Que obviamente é aquilo que a gente quer focar. E, de maneira geral, na determinação de ângulos e de distâncias inacessíveis. Ou seja, quando tem distâncias que são muito difíceis da gente medir, né? A gente se utiliza da trigonometria também. E aí, para a gente entender a aula de hoje, a gente tem alguns pré-requisitos. Quer dizer, para atingir o nosso objetivo, a gente tem que lembrar conceitos importantes de triângulos retângulos e de semelhança de triângulos. Bom, primeira coisa, o que é um triângulo retângulo? É qualquer triângulo que tem um ângulo reto. A gente sabe que ângulo reto é um ângulo de 90 graus, né? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, que é reto no vértice A. Aqui o ângulo beta é 90 graus. Ângulo alfa e ângulo delta. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como no retângulo a gente já tem um ângulo reto, a soma desses outros dois vai ter que ser 90 graus, né? Porque a soma dos três é 180, então a soma desses dois tem que dar 90. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto é chamado hipotenusa, que observem que é sempre o maior lado do triângulo. Por quê? O maior lado de um triângulo, ele é sempre oposto ao maior ângulo. No triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus, não é isso? Porque eu não tenho como ter um ângulo maior do que 90 graus se eu já tenho um de 90 graus, né? Porque o triângulo retângulo, então já tem um ângulo de 90. Se já tem um de 90 e a soma tem que dar 180, sobra 90 para os outros dois. Então não tem como ter um outro que seja maior do que 90. Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, portanto, o maior lado do triângulo retângulo. E os outros dois lados são chamados catetos. Lembrando que um ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor do que 90 graus. E aí, semelhança de triângulos. Na figura abaixo, podemos observar dois triângulos retângulos, que são os triângulos ABC, que é esse maior, e o triângulo BDE, que é esse triângulo menor. O lado AC é paralelo ao lado DE e o vértice B é comum aos dois. Esses dois triângulos são semelhantes, quer dizer, esse triângulo grande é semelhante ao triângulo pequeno. Na verdade, isso vale não só para triângulos, mas isso vale para quaisquer dois polígonos. Polígonos semelhantes são polígonos que possuem os mesmos ângulos e que possuem os lados correspondentes proporcionais. O que, num linguajar mais fácil, a gente poderia dizer que são figuras, quer dizer, são a mesma figura, só que de tamanhos diferentes. É como se uma das figuras fosse uma ampliação ou uma redução da outra. Então, aqui, por exemplo, eu posso pensar nesse triângulo aqui, que eu não sei se ele é azul ou roxo, acho que ele é roxo, mas a gente pode pensar nesse triângulo como sendo uma redução desse outro triângulo grande. Por quê? Eles têm a mesma forma, né? Só que eles têm tamanhos diferentes. Essa é a ideia de figuras semelhantes. Né? Então, por exemplo, quando eu pego uma foto e eu faço uma ampliação dessa foto, eu tenho uma outra foto que é semelhante à primeira. Né? Essa é a ideia informal de figuras semelhantes. E aí aqui vem a definição formal, quando diz que triângulos semelhantes são triângulos que possuem os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ângulos correspondentes, aqui o A é reto, então corresponde ao ângulo D, que também é reto. O ângulo alfa, que é aqui do vértice B, é comum aos dois triângulos. E o ângulo de vértice C, ele é o correspondente ao ângulo de vértice C, né, que está aqui, é correspondente ao ângulo de vértice E. Ou seja, eles são congruentes, têm a mesma medida. E os lados correspondentes, ó, o AC é correspondente ao DE. A gente diz que é como se o AC fosse o lado DE, só que no triângulo grande. Né? Por quê? O lado AC é oposto ao ângulo alfa. Assim como o lado DE no triângulo pequeno também é oposto ao ângulo alfa. Então, o lado AC corresponde ao lado DE. O lado AB corresponde ao lado DB. Por quê? O lado AB é oposto ao ângulo C no triângulo grande. E o lado DB é oposto ao ângulo E no triângulo pequeno.
Então, AB é correspondente a DE. E BC, que é a hipotenusa do triângulo grande, corresponde a BD, que é a hipotenusa do triângulo pequeno. E na hora que a gente faz a semelhança, que a gente diz que os lados correspondentes são proporcionais, quando a gente faz essa proporcionalidade, ela é igual a um valor positivo K. Mas o que eu queria dizer aqui que é importante é o seguinte, uma pegadinha que vocês erram muito na hora que aparecem triângulos semelhantes nessa posição, é que vocês fazem assim, beleza, vocês fazem AC está para DE. Ok, aqui todo mundo faz isso, AC está para DE. Só que ao invés de vocês fazerem muitas vezes AB está para DB, vocês fazem AD está para DB, entendeu? Vocês fazem esse pedaço, porque aqui é fácil, ó. Esse lado vertical está para esse lado vertical, ok. Mas aí aqui vocês fazem esse pedacinho, AD está para esse pedacinho DB. O que está errado? Porque AD não é lado de triângulo nenhum, né? Eu tenho que pegar o lado do triângulo. O lado do triângulo é o AB. Então tem que ser AC está para DE, assim como AB, que é o lado do triângulo grande, está para DB, que é o correspondente no triângulo pequeno. Assim como CB, que é a hipotenusa do grande, está para EB, que é a hipotenusa do pequeno. Agora, isso aqui a gente também pode fazer em várias ordens. Agora, a gente tem que ser coerente, né? A gente tem que prestar atenção. Por exemplo, eu posso fazer do triângulo pequeno para o grande. Ao invés de fazer do grande para o pequeno, como eu fiz aqui, pode ser do pequeno para o grande. Ou eu posso até fazer da seguinte forma. Eu posso fazer, por exemplo, AC, que é lado oposto ao ângulo alfa no triângulo grande, está para BC, que é a hipotenusa do grande, assim como. Aí faço a mesma coisa no pequeno. Se no grande eu peguei AC, que é oposto ao ângulo alfa, para a hipotenusa, no pequeno eu também vou pegar DE, que é oposto ao ângulo alfa, para a hipotenusa dele, que é BE. Entende? Então a gente pode escrever essa proporcionalidade aqui de várias formas. Agora, tem que ser coerente, né? O que a gente fizer no triângulo grande, a gente tem que fazer igual no pequeno. E a ordem também tem que ser a mesma. Né? Se eu, ao invés de eu relacionar dois lados do mesmo triângulo com dois lados do outro triângulo, se eu fizer um lado do grande com um lado do pequeno, tem que ser sempre nessa ordem, grande com pequeno. Se eu fizer pequeno com grande, depois tem que ser pequeno com grande. Né? Depois a gente vai ver isso melhor também nos exercícios. Então, o que eu falei aqui, essas razões podem ser escritas de outra forma. E quando a gente escreve isso de outra forma, por exemplo, está aqui de novo o desenho dos dois triângulos. Quando eu faço que o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo grande está para a hipotenusa do grande, assim como o lado oposto ao ângulo alfa do pequeno está para a hipotenusa do pequeno, quando eu faço isso, eu observo o seguinte, isso é lado oposto ao ângulo alfa e hipotenusa. Os matemáticos resolveram dar a essa razão, o que é razão? Razão é um quociente, né? Então, quando eu faço AC sobre BC, isso é uma razão. Os matemáticos resolveram dar a essa razão um nome especial de seno do meu ângulo. Aliás, eu estou vendo aqui, ó, cateto posto, né? Está faltando O, depois eu corrijo isso. Mas, enfim, resolveram dar um nome a essa razão de seno. Então, o que é seno de um ângulo? O seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, por exemplo, se eu vier aqui no triângulo retângulo pequeno, ó, o seno de alfa vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa. Aí a gente não pode ter dúvida em relação ao que é cateto oposto a um ângulo. Porque observa o seguinte, o ângulo alfa, ele é formado por dois lados, né? Ele é formado pelo lado BD e pelo lado BE. O lado BE é a hipotenusa, porque é o maior lado do triângulo, que é o oposto ao ângulo reto. O lado BD é um cateto. Mas se esse cateto está formando o ângulo alfa, então ele não é cateto oposto ao alfa, ele é cateto adjacente. Uma coisa adjacente é uma coisa que está ao lado, né? Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto que está do lado do ângulo alfa. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa no triângulo pequeno é o BD. Logo, só sobrou para ser cateto oposto o DE, né? Que é o cateto que está aqui, ó, que não forma o ângulo alfa. Então, no triângulo retângulo pequeno, o seno de alfa é cateto oposto, que é DE, sobre hipotenusa, que é BE. No triângulo retângulo grande, o seno é cateto oposto ao ângulo alfa no triângulo retângulo grande, que vai ser o cateto AC, sobre hipotenusa, que é o lado BC. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa ficar no sangue. Seno de um ângulo é cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa.
De forma análoga, definimos o cosseno e a tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Definimos como? Bom, a gente já viu que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno vai ser cateto adjacente. Então, cateto adjacente é o cateto que forma o ângulo. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa aqui é o que eu chamei de cateto 2. Então, o cosseno é cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas três razões trigonométricas têm que ficar no sangue. Isso a gente tem que gravar, não tem jeito. Gravar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí aqui tem uma coisa interessante que eu chamei de curiosidade histórica, que é o seguinte: a função tangente surgiu da antiga função sombra, que associava o comprimento de uma vara posta na vertical à sombra projetada por ela. Então, olha só a situação. Aqui está o chão, né? Aqui eu tenho uma vara que está formando 90 graus com o chão, né? Porque essa vara está na posição vertical. Aqui está o sol. Então, a gente tem o que é a sombra? A sombra é porque os raios solares estão incidindo aqui, né? Só que tem esse anteparo aqui, quer dizer, tem essa vara está bloqueando a passagem dos raios solares que incidem, por exemplo, nessa posição, né? Como está bloqueando essa passagem, aqui eu tenho uma parte que não está iluminada, porque daqui em diante está iluminada pelos raios solares que estão incidindo aqui. Então, a sombra é exatamente porque essa parte não está sendo iluminada, porque está bloqueada por essa vara. E aí eu observo o seguinte, olha, o comprimento da sombra, se a gente considerar esse ângulo daqui, que é o ângulo de incidência desse raio solar com o solo, então isso aqui seria o nosso ângulo alfa, e aí o comprimento da sombra é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E o tamanho da vara seria o cateto oposto ao ângulo alfa. E aí o que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Por isso que a função tangente surgiu dessa antiga função sombra, que é exatamente como funciona o relógio de sol, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um relógio de sol, mas eu estou aqui pensando, poderia ter posto a foto de um relógio de sol aqui para explicar a vocês, mas vou procurar uma foto bacana aí de um relógio de sol para a gente falar na quarta-feira. Porque assim é o funcionamento do relógio de sol, que utiliza esse princípio, né? Que com a sombra, dependendo da posição da sombra, eles associavam essa posição com um horário, né? Com um número que te dava a hora naquele momento, né? Bom, e aí a gente vai falar já de coisas diretamente relacionadas ao que interessa a vocês, né? Diretamente relacionadas à arquitetura. Uma das coisas importantes é a gente falar sobre inclusão, né? Sobre mobilidade. E aí, em um mundo marcado pelas desigualdades, é importante que a matemática dê a sua colaboração, utilizando as regras da trigonometria na construção de rampas de acesso para cadeirantes, promovendo assim uma maior interação social daqueles que têm dificuldade de locomoção, para que esses encontrem um ambiente onde suas dificuldades sejam amenizadas. Então, quando a gente vai construir rampas de mobilidade para cadeirantes, existe uma norma para a construção dessas rampas, né? Essas rampas não podem ter qualquer inclinação, né? Porque tem que ser uma inclinação de modo que seja factível a pessoa conseguir subir essa rampa, né? E essas normas são regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, e essa parte especificamente é dita na norma NBR 9050, que fala sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Quer dizer, na verdade, essa parte fala sobre muito mais coisas e a gente agora vai estar focado nas rampas. O que vem aqui é uma transcrição literal dessa norma. Então, olha aqui, o tópico da norma que trata da construção de rampas, que é o tópico 6.5, se vocês quiserem procurar depois na internet, vocês vão ver que está escrito exatamente, eu simplesmente transcrevi para cá. Então, como tem que ser o dimensionamento dessas rampas? Primeiro, a inclinação das rampas, conforme a figura 5, deixa eu só passar aqui para você dar uma olhada na figura 5, quer dizer, uma pena que realmente a figura não ficou no mesmo slide, né? Mas, enfim, depois eu acho até que eu vou colocar uma figura dessa pequena aqui, para a gente poder ver. A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação. I, que é a inclinação em porcentagem, é calculada por H, que é a altura do desnível da rampa, vezes 100. Por que esse vezes 100? Para eu já obter a resposta em porcentagem. Então, esse vezes 100 aqui que está fazendo com que a minha resposta já seja em porcentagem. Então, a altura da rampa, né, do desnível da rampa,
vezes 100, dividido por C, que é a projeção horizontal da rampa. Então, se você tiver com caneta e papel aí, é interessante até que você escreva essa função aí. I igual a H vezes 100 sobre C. Né? Vou ver se eu consigo escrevê-la aqui no slide seguinte. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui. É porque é muito difícil, né, escrever com o mouse, mas enfim, aqui. I é igual a vou colocar aqui a fração, H, que é a altura do desnível, vezes 100, que é para virar a porcentagem, né, para a gente achar esse valor em porcentagem. Essa coisa é difícil. Sobre C, que é a projeção horizontal da rampa. Então, observa aqui o seguinte, olha. A gente primeiro tem uma vista superior de uma rampa. Imagina, isso aqui é a vista superior dessa rampa que está aqui embaixo. Então, olha só a vista lateral dessa rampa. C, que é a projeção horizontal da rampa, aqui, ó, né, a gente tem várias partes, né? A gente tem aqui uma primeira parte, aqui eu tenho uma primeira rampa, aqui eu tenho uma segunda rampa, aqui eu tenho uma terceira rampa, que continua aqui por trás, uma quarta rampa, e uma quinta rampa, e uma sexta rampa. Então, aqui a gente tem 6 rampas. Por exemplo, essa primeira rampa aqui, a projeção horizontal dela é isso aqui. Então, isso aqui é o meu C. Essa outra rampa, ó, projetar na horizontal, é fazer isso aqui. Daqui até aqui, eu tenho a projeção horizontal dessa outra rampa. E assim sucessivamente. Se eu pegar essa aqui, ó, e projetar, vai dar um tamanho igual a essa. Né? Aliás, aqui está aparecendo, no olhômetro pelo menos, que essa projeção horizontal é igual a essa. Quer dizer, todos esses trechos aqui parecem ter a mesma projeção horizontal, mas só para você entender, né, o que é projeção horizontal. Aqui, ó, nessa parte de cima da rampa, essa rampa de cima, seria isso aqui, né? Você pegar isso e projetar aqui, você tem a projeção horizontal, que é esse C. Enquanto que H, que é o desnível da rampa, o que é o desnível da rampa? Ó, essa rampa aqui, ela está levando a gente desse nível que a gente pode chamar de nível 0 até o nível 1. Ou seja, a altura que essa rampa está subindo é esse tamanho aqui. Isso aqui é a minha altura, H, que essa rampa está subindo, ó, que está marcado aqui. Esse pedaço é o mesmo que esse. E da mesma forma que essa projeção horizontal é a mesma em todas essas rampas, essa altura também é a mesma. Essa segunda rampa, ela sai desse nível aqui, que a gente pode chamar de nível 1, e leva até o nível 2. Então, o desnível, a altura, aqui foi esse tamanho, que é o mesmo que esse, que está marcado aqui. E assim por diante. Aqui nessa terceira rampa, eu estou saindo desse nível e indo até esse outro nível de cá. Então, está subindo essa altura. E para a gente determinar a inclinação dessa rampa, a inclinação, né, que está diretamente ligada a esse ângulo, então, para a gente determinar a inclinação dessa rampa, a gente faz H vezes 100 sobre C. E aí, já antecipando um pouco o que vem depois, nos slides, mas a gente já pode pensar o seguinte, abstrai desse 100, que como eu te falei, esse 100, ele está aqui só para a gente já obter essa resposta em porcentagem. Mas esse H, se isso aqui é o meu ângulo de inclinação, se esse aqui é o meu alfa, o H, que é esse tamanho aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Então, esse é o cateto oposto ao ângulo alfa, enquanto que C é o meu cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, eu posso dizer que a inclinação está diretamente ligada à tangente do ângulo de inclinação. Não é isso? Porque cateto oposto e cateto adjacente, sobre cateto adjacente é a nossa tangente, né? Mas a gente vai já falar sobre isso. Bom, ainda falando sobre lá a norma que rege, né, a construção dessas rampas. As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 1. Para a inclinação entre 6,25% e 8,33%, devem ser previstas áreas de descanso nos patamares a cada 50 metros de percurso. A área de descanso seria isso aqui, ó. Observa que entre uma rampa e outra, a gente tem isso aqui que a gente está chamando de área de descanso. Então, por exemplo, entre essa segunda rampa e essa terceira rampa, eu tenho aqui uma área de descanso. E assim por diante. Entre a terceira rampa e a quarta rampa, eu tenho aqui uma área de descanso. O que é natural imaginar que você realmente tem que ter uma área de descanso, né? Porque se o cadeirante está subindo essa rampa,
ele não pode subir uma rampa que seja muito longa. Ele tem que ter aqui uma área de descanso para poder pegar a próxima rampa, né? Então, isso tudo está fazendo sentido. E aí, devem ser previstas, então, áreas de descanso nesses patamares a cada 50 metros de percurso. E aí, aqui a gente tem a relação entre cada uma dessas coisas, olha, nessa tabela. Inclinação admissível em cada segmento de rampa. Aqui eu tenho a inclinação já em porcentagem. Então, uma rampa com 5% de inclinação, ela pode ter um desnível máximo de 1,5 metros, ou seja, ela pode ter uma altura máxima de 1,5 metro. E o número máximo de segmentos de rampa é sem limite. Se eu tiver um desnível maior, se o meu desnível tiver entre 5% e 6,25%, eu já posso ter, aliás, perdão, né? Se o meu desnível não, se a minha inclinação tiver entre 5% e 6,25%, o desnível máximo que eu posso ter é de 1 metro. Observa que tudo isso faz sentido, porque se a nossa rampa está mais inclinada, ela tem que ter uma altura menor, né? Quer dizer, se a minha inclinação aqui é maior, eu tenho que ter um desnível, uma altura que a pessoa vai subir menor. Por quê? Se a rampa está mais inclinada, a pessoa não vai conseguir, não vai ter força para subir tanta coisa naquela rampa, né? Então, aqui a altura que ela vai subir é só de 1 metro, porque aqui o meu desnível está maior. Se eu tiver um desnível maior ainda, quer dizer, uma inclinação maior ainda para a minha rampa, de 6,25% a 8,33%, o meu desnível máximo tem que ser menor. Tem que ser só de 80 centímetros, ou de 0,8 metros. E aqui, eu já tenho uma rampa com uma inclinação tão grande que eu passo a ter um número máximo de segmentos de rampa. Seriam 15 segmentos de rampa, respeitando a minha área de descanso em cada patamar, a cada 50 metros de percurso, né? Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente à primeira tabela, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33%. Eu posso ir de 8,33% até 12,5%, conforme a gente tem na tabela 2. Então, se a inclinação estiver entre 8,33% e 10%, a gente só pode ter uma altura máxima de desnível de 20 centímetros, ou seja, de 0,2 metros. E o número máximo de segmentos de rampa é 4. Se a minha inclinação for entre 10% e 12,5%, a altura máxima de desnível é de 7,5 centímetros, ou seja, 0,075 metros. E o número máximo de segmentos de rampa é 1. E essa rampa aqui já está muito inclinada, né? Bom, e aí, falando sobre aquilo que eu falei, acho que há 2 slides atrás, quer dizer, fazendo uma associação dessa rampa com o nosso triângulo retângulo, a gente observa aqui um triângulo retângulo ABC. Aqui eu tenho um ângulo reto em A. Aqui, BC é a hipotenusa desse triângulo retângulo e AC é a projeção horizontal, portanto, é o C lá daquela nossa forma. H é o cateto oposto a esse ângulo C, que eu estou chamando de ângulo alfa, né? E aqui a gente diz o seguinte, analisando a equação da NBR 9050, notamos que a razão entre a altura e a projeção horizontal da rampa é bem familiar, conhecida por nós como tangente de um ângulo. Assim, podemos trabalhar com as razões trigonométricas através da rampa de acesso. Bom, então vamos agora relacionar diretamente as rampas e o triângulo retângulo. Eu vou parar aqui só um minutinho. Olha só. Galera, deixa eu ver aqui como é que eu faço para parar um minuto, só para saber. Tá tudo ok até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Ok? Posso continuar? Assim, eu acredito que talvez alguma parte que tenha ficado um pouco confusa ali em relação à tabela, depois com calma vocês podem passar de novo, né, o vídeo, e ir parando e escrevendo para ir caindo a ficha bem, né, daquela parte ali da tabela. E aí, se depois vocês tentarem sozinhos, olhar de novo aquela parte da tabela, escrevendo, se você tiver alguma dúvida, aí você pergunta para mim ou para a Bianca. Tá bom, meus amores? Vou continuar lá então, vou compartilhar lá de novo a tela. Bom, então vamos lá. Concluímos que a vista lateral de uma rampa de acesso é, na verdade, um triângulo retângulo. Observamos que alfa é o ângulo de inclinação da rampa. A altura da rampa é o cateto oposto ao ângulo alfa. A projeção horizontal da rampa é o cateto adjacente ao ângulo alfa.
e o comprimento da rampa, ó, a rampa que está me levando do nível 0 até o nível 1, deixa eu só colocar aqui de novo o apontador a laser, a rampa que está me levando aqui do nível 0 até o nível 1, esse tamanho aqui é o comprimento da minha rampa, né? Bom, e aí vamos relacionar isso agora com seno, cosseno e tangente. Está aqui de novo meu triângulo retângulo, mesmo triângulo retângulo, eu tenho uma situação 1, que é, a gente conhece o ângulo de inclinação alfa da rampa e a gente conhece a altura. E a gente precisa calcular o comprimento da rampa. Não, então calma aí. Eu tenho o ângulo alfa, eu tenho a altura da rampa é o cateto oposto ao ângulo alfa. E eu tenho o comprimento da rampa, que é a hipotenusa. Aí eu tenho que já ter memorizado aquelas razões trigonométricas. Eu tenho que pensar assim, bom, peraí, o que envolve cateto oposto e hipotenusa? O que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno, não é isso? Então, vou ter que usar o seno do ângulo alfa. Olha lá, porque a altura da rampa é o cateto oposto, o comprimento da rampa é a hipotenusa. Então, seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nesse caso, quando a gente conhece a altura e quer saber o comprimento da rampa, e a gente tem um ângulo de inclinação, a gente usa o seno. Mas observe o seguinte, meus amores, a gente não vai decorar isso aqui, a situação 1. O que a gente vai gravar, eu não vou falar decorar que é uma palavra feia, mas o que a gente vai precisar memorizar é que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que eu preciso no problema é identificar o que eu tenho, né, qual é o meu dado e o que eu quero encontrar. E aí, em função dessa identificação, a gente escolhe qual é a razão trigonométrica que a gente vai usar. Se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente. Bom, vamos agora para uma situação 2. Na situação 2, a gente também tem um ângulo de inclinação alfa, só que agora a gente tem a projeção horizontal da rampa. E a gente quer calcular o comprimento da rampa. Então, peraí. Eu tenho o ângulo, eu tenho a projeção horizontal, que é o cateto adjacente ao ângulo, e eu quero calcular o comprimento da rampa, que é a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Aí eu tenho que pensar, o que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, a projeção horizontal, cateto adjacente, comprimento e hipotenusa, vou ter que usar o cosseno de alfa, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a situação 3, quando a gente conhece o ângulo de inclinação da rampa e a altura, e a gente quer calcular qual é o espaço na horizontal que a gente vai precisar para a construção dessa rampa. Então, a gente quer calcular a projeção horizontal dessa rampa. Aí, olha, a altura é o cateto oposto ao ângulo alfa, a projeção horizontal é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E aí eu penso, o que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a gente usa a tangente alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, vamos fazer um exemplo de aplicação aqui. Eu vou fazer até o seguinte, eu queria que vocês tentassem resolver isso aqui, eu vou dar em um minutinho, vocês tentarem resolver e depois eu mostro a resolução. Ó. Olha só, bem prático, meus amores, eu estou tentando pegar coisas bem práticas para que fique assim o mais aplicado possível à área de vocês, né, lá da arquitetura. Bom, então, esse primeiro exemplo. Um fiscal anotou as seguintes medidas de 2 rampas de acesso. A primeira precisa ter 20 centímetros de altura e 80 centímetros de projeção horizontal. Já a segunda tem que ter 20 centímetros de altura e 250 centímetros de projeção horizontal. Então, ó, a gente está falando de altura de uma rampa. Deixa eu pegar aqui a caneta. A gente está falando sobre a altura de uma rampa e projeção horizontal. Aqui ficou horrível, né? Mas enfim. Aqui o ângulo reto. A altura da rampa, H, e projeção horizontal da rampa, que é o C. Aqui, isso aqui é a rampa, né? Só que a gente está falando sobre 2 rampas diferentes. E aí a gente quer saber o seguinte, qual foi o resultado que o fiscal deu para cada uma? Ou seja, será que de fato essas 2 rampas estão dentro da norma de construção de rampa de acessibilidade? Ou seja, será que o ângulo de inclinação está dentro do que é previsto naquela nossa tabela 1? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você venha aqui, olha, você já deve ter anotado aí, se não, você anota agora, aquela fórmula que é a inclinação da rampa tem que ser calculada por altura da rampa vezes 100 sobre C, que é a projeção horizontal. Então, você anotou isso. Vou anotar isso aqui nesse slide.
I, que é a inclinação da rampa, é igual, é calculado por H, que é a altura da rampa, vezes 100, para que eu já obtenha a resposta em porcentagem, sobre C, que é a projeção horizontal. Então, eu quero que vocês façam essa conta aí, por favor, para as duas rampas, para calcular, então, qual é a inclinação de cada uma delas, para depois a gente voltar na tabela 1 e ver se essas inclinações estão dentro das normas permitidas. Tá legal? Eu vou dar aqui, ó, nem sei mais aonde que tem cronômetro no celular, mas, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê cronômetro? Então, iniciar cronômetro, vou dar aí 1 minutinho para vocês fazerem esses dois cálculos. Tá bom, meus amores? E vou pegar um copinho d'água. Só um minuto, meus amores, coisas que acontecem, né? O telefone tocando aqui, só um minuto. Que é... Oi, bom, já passou quase 2 minutos, né? Então, imagino que vocês tenham feito. Vamos parar aqui de compartilhar 1 minuto. Alguém quer dizer o que encontrou? Se as duas rampas estão dentro da acessibilidade? Alguém quer falar? Não? Se eu não me engano, só a última, que é que tem maior projeção. A última é a que tem maior inclinação ou menor inclinação? Seria a menor inclinação. A última, deixa eu ver aqui, que agora já não me lembro mais qual que é a última, vamos ver. Então, vamos pensar aqui, ó. As duas rampas, elas têm a mesma altura, né? Só que a primeira rampa, justamente, ela tem uma projeção horizontal menor do que a da última, é isso aí. Quer dizer, na verdade, é 240 centímetros, que são 2 metros, né? 2,4 metros, 2 metros e 40 centímetros, e aqui é 0,8 metros. 24 é o triplo de 8, né? 3 vezes 8, 24. Ou seja, esse deslocamento horizontal aqui, essa projeção horizontal, é o triplo dessa. Então, imagina o seguinte, a gente tem, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Olha lá. É legal a gente fazer essas coisas também meio no olhômetro, para depois a gente começar a fazer de fato algebricamente, mas é interessante a gente ter esse raciocínio também, e esse olhômetro, que é, olha só, se a primeira tem 80 aqui, a segunda tem o triplo nessa projeção horizontal, imagina aqui eu ter uma rampa com o triplo da projeção horizontal, que nem está dando aqui, né, na tela. Mas se eu tiver uma projeção horizontal maior, muito maior, o ângulo de inclinação vai ser menor, né? Esse ângulo aqui vai ser menor do que esse. Mesma coisa, quando você tem que construir uma escada, mas você tem um espaço pequeno para fazer aquela escada, a escada, ou uma rampa, né, que seja, a gente está falando de rampa, mas também poderia estar falando de escada, essa rampa vai ter que ser muito íngreme, porque a tua projeção horizontal é pequena.
Já se você tem um espaço grande para construir aquela rampa ou aquela escada, ela já não vai ser tão íngreme, né? O que é ela ser íngreme? É exatamente o ângulo de inclinação dela, não é isso? Então já dá para a gente, como o Felipe falou muito bem aí, essa segunda rampa, então, ela tem uma inclinação menor do que a primeira. Agora, resta saber, claro que aí vocês não devem lembrar, porque já passou lá a tabela, né? Não lembra mais qual é o valor da tabela, mas a gente vai calcular aqui e vai voltar lá na tabela para ver se está dentro dos parâmetros, então, das normas de construção da rampa de acessibilidade, né? Os parâmetros que estão naquela tabela 1. Então, aqui, olha, tem o desenho, então, dos dois triângulos retângulos, ó. As duas rampas têm que ter a mesma altura, como eu falei, 20 centímetros, que é o mesmo que 0,2 metros. A gente precisa já, nesse momento, estar fazendo essas conversões, pelo menos de centímetro para metro e vice-versa, de uma forma rápida, né? Então, a gente sabe o seguinte, que para passar de centímetro para metro, o nome está dizendo centímetro, vem de 100, mas na verdade não é de 100, é de centésima parte do metro. Então, o centímetro é centésima parte do metro. Se ele é centésima, bom, 100 tem 2 zeros, né? Então, para eu passar de centímetro para metro, eu tenho que andar 2 casas, porque são 2 zeros. Obviamente que 2 casas para a esquerda, porque tem que diminuir, né? Quando eu passo a medida para metro, o número tem que ser menor, não é isso? Do que ele era em centímetro, porque o metro é uma unidade maior. Então, o número tem que ser menor. Então, 20 centímetros é o mesmo que 0,2 metros. Então, aqui, as duas rampas com a mesma altura. No entanto, a primeira rampa tem uma projeção horizontal de 80 centímetros, que é 0,8 metros, enquanto que a segunda tem uma projeção horizontal, que é o triplo dessa, eu tentei fazer aqui algo que parecesse com o triplo, que é 240 centímetros, e aí aqui já tem muito sentido a gente falar em metro, né? Ao invés de 240 centímetros é feio, é melhor a gente falar 2,4 metros. E aí agora a gente vai calcular a inclinação de cada uma dessas rampas, por aquela fórmula. A inclinação da primeira é a altura vezes 100 sobre 80. Aqui eu coloquei unidades para chamar a atenção de que, claro, a gente tem sempre que trabalhar nos números na mesma unidade. Então, se a altura, se eu trabalhar com ela em centímetro, aqui o C, que é a projeção horizontal, também tem que ser em centímetro. Porque aí observa, é como se cancelasse o centímetro com centímetro. Aí aqui a gente pode simplificar um zero daqui do 20 com um zero do 8. E aí 2 com 8 simplifica também, vai ficar 1 e 4. E 100 dividido por 4 dá 25. Isso aqui, essa resposta do I já é em porcentagem. Então, a inclinação da primeira rampa é de 25%. A inclinação da segunda rampa, e a gente pegou a altura da segunda, que é 20 vezes 100, sobre o C da segunda, que é 240, simplificou, resolveu essa conta, deu 8,33%. Não sei se você recorda, mas esse 8,33%, ele ainda está dentro dos limites lá do que diz a norma da rampa de acessibilidade. Já essa outra rampa não pode ser uma rampa de acessibilidade, pode ser uma outra rampa qualquer, de uma garagem, né? Uma outra rampa para carro, enfim, uma outra rampa qualquer, mas não uma rampa de acessibilidade. Vamos só voltar aqui para a gente dar uma olhada, dar uma conferida nesse 8,33, ó, lá na tabela. Olha lá. Aqui, o 8,33, olha aqui, é o limite máximo que a gente tem aqui no dimensionamento de rampa, mas que lembra, depois a gente ainda viu que tem uma outra tabela onde a gente consegue ir até no máximo 12,5%, que seriam em situações excepcionais, mas que também ainda está dentro do permitido, né? Bom, vamos voltar para lá para a gente ver outro tipo de exercício. Aqui o nosso exemplo 2. Agora eu quero determinar o comprimento da rampa. Ó. Então, aqui está a rampa, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, e aqui eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é 30 centímetros ou 0,3 metros. Quero calcular o comprimento da rampa, que eu chamei de X. Observa que o comprimento da rampa é a hipotenusa desse ângulo. Se eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa, eu tenho que pensar o que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. É o seno do ângulo. Então, a gente vai fazer o seno de 30 graus, é a cateto oposto, que é 30 centímetros, dividido por hipotenusa, que é x. Aqui, a gente precisa saber seno, cosseno e tangente dos chamados ângulos notáveis, ou arcos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Eu vou fazer a demonstração desses valores, e aí vou colocar a tabelinha, vou ensinar vocês uma forma prática de fazer a tabelinha, na aula de quarta-feira.
tá legal? Então, por enquanto, assim, quem lembra, ótimo. Quem não lembrar, só aceita isso e na aula de quarta-feira eu explico isso direitinho. Mas, enfim, vocês vão precisar saber, a partir de quarta-feira, que o valor do seno de 30 graus é 0,5 ou 1/2. Na quarta-feira eu vou mostrar como é que a gente chegou a esse resultado. Então, seno de 30 é 1/2, aí repetir igual a 30 sobre x. Aqui a gente pode fazer produto cruzado, e aí fica 1 vezes x dá x igual a 30 vezes 2 dá 60 centímetros. 60 centímetros, para passar para metro, anda com a vírgula 2 casos, isso é 0,6 metros. Portanto, para eu ter uma elevação, quer dizer, para eu sair do nível 0 e para o nível 1, tendo essa elevação aqui, sendo essa elevação de 30 centímetros, eu preciso de uma rampa de comprimento 60 centímetros, desde que esse ângulo de elevação seja de 30 graus. Agora, se eu tenho aqui uma outra rampa, cujo comprimento da rampa é 3 metros, ou 300 centímetros, mas você vê aqui, por exemplo, já é muito feio falar 300 centímetros, né? Então, a gente trabalha com esses metros. Então, tem uma outra rampa agora de comprimento 3 metros, um ângulo de elevação de 8 graus, e aí eu quero saber qual é o espaço na horizontal que eu preciso para a construção dessa rampa, ou seja, qual é a projeção horizontal dessa rampa. Bom, aí, peraí, eu tenho o ângulo, eu tenho o 3 metros, que é a hipotenusa, porque é o maior lado desse triângulo retângulo, e eu quero esse lado horizontal aqui, que nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo de 8 graus. E aí eu tenho que pensar, o que envolve cateto adjacente e hipotenusa. Deixa eu só passar aqui para o apontador, que eu acho que foi melhor. Eu tenho que pensar o que envolve cateto adjacente e hipotenusa. O que envolve cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, a gente vai fazer cosseno de 8 graus igual ao cateto adjacente, que eu vou chamar de x, aqui no caso eu não coloquei, mas eu estou chamando esse lado aqui de x, sobre a hipotenusa, que é 3 metros. Obviamente, vocês não têm que saber os valores para 8 graus, só tem que saber para os arcos notáveis, que são 30, 45, 60. Então, quando precisar de algum outro ângulo diferente, isso vai ser dado na questão, né? Então, aqui, por exemplo, eu daria que o cosseno de 8 graus é 0,99. E aí, substituindo, ficou 0,99 igual a x sobre 3 metros. Vamos fazer produto cruzado, vai ficar x igual 3 vezes 0,99, vai dar 2,97 metros. Portanto, esse espaço no horizontal que a gente precisa é de 2,97 metros. Observa que ele é só um pouquinho menor do que o comprimento da rampa, né? Porque, na verdade, um ângulo de 8 graus é um ângulo bem pequeno. Essa rampa aqui, ela é uma rampa bem suave, né? Por isso é que esse espaço aqui é só um pouquinho menor do que o comprimento da rampa, 3 centímetros só menor. E o exemplo 4, que é o nosso último exemplo, eu tenho, determine a altura da rampa. Então, veja bem, eu conheço o ângulo de inclinação, que é 12 graus, conheço a projeção horizontal, que é de 5 metros ou 500 centímetros, e quero calcular a altura dessa rampa. Aí eu penso, esses 5 metros é o cateto adjacente ao ângulo de 12 graus. E a gente quer o cateto oposto ao ângulo de 12 graus. O que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de 12 graus vai ser cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 5 metros. Obviamente que a tangente de 12 graus tem que ser dada no exercício. Só que, claro, também que no exercício como esse, eu não vou te dar só a tangente, né? Porque senão já sabe, tem que usar a tangente. Eu vou dar os 3 valores, do seno, do cosseno e da tangente de 12 graus. E você vai precisar identificar qual dos 3 valores você vai usar. De acordo com isso, se aqui eu quero o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, o que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de 12 vai ser x sobre 5. Tangente de 12 graus é 0,21, igual a x sobre 5. Faz produto cruzado, vai dar x igual a 5 vezes 0,21, que dá 1,05 metros. Então, a altura dessa rampa é de 1,05 metros. Bom, então, agora, quer dizer, se alguém tiver alguma dúvida que possa ser tirada agora... que bonitinho, olha, um monte de gente aqui respondeu.
pelo chat, todo mundo que respondeu, respondeu certinho, isso mesmo, que a primeira estava muito alta, não dava para acessibilidade, e muito alta não, né? Muito íngreme, e a segunda está certa. Ai, que bom. Bom, meus amores, então, nessa aula eu queria falar isso. Na quarta-feira que vem, então, eu vou falar sobre as razões que vocês precisam saber de cabeça, que vocês têm que memorizar, que é o seno, cosseno e a tangente do 30, do 45 e do 60. Eu vou agora postar lá no EAD uma lista de exercícios dessa matéria, tá? Eu agora não estou mais... Deixa eu ver aqui uma coisa, porque eu não sei o que aconteceu, que eu não estou mais conseguindo. Tá. Então, eu vou colocar lá agora essa lista de exercícios. O ideal seria que vocês tentassem fazer isso para quarta-feira, para a gente já conseguir tirar alguma dúvida na quarta-feira. Né? E na quarta-feira eu ainda vou ver teoria também, que é essa parte que eu já falei do 30, 45, 60. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Essa aula, né, que eu gravei, aí agora, na hora que a gente encerrar aqui, eu vou disponibilizar o link da aula. Se eu não me engano, ele vai ter que ficar no YouTube. Aí eu não sei ainda, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso, né? Mas eu acho que eu tenho que colocar isso no YouTube, aí eu vou pegar o link do YouTube e colocar lá no EAD. Aí já tem uma pergunta aqui, ó, da Laura, que é aonde vão ficar as folhinhas de exercício. As folhinhas de exercício vão estar lá no EAD. Deixa eu aproveitar então, porque talvez alguns ainda não tenham entrado. Então, deixa eu... Aí eu vou precisar sair aqui um minuto. Deixa eu entrar aqui no EAD, para aqueles que ainda não entraram verem como é. Só um minutinho que eu vou precisar sair aqui. Um minuto para abrir o meu... Ah, aqui eu não consigo. Como eu estou gravando a aula, eu não consigo minimizar. Então, eu vou fazer... enfim, eu não consigo minimizar porque a aula está sendo gravada. Mas, bom, respondendo a tua pergunta, Laura, olha aqui que ótimo. O João Gabriel já respondeu aqui colocando... Exatamente, obrigada, João. Colocando o link lá para o EAD. Exatamente isso. Você coloca lá, você entra lá no EAD, nessa página, e todo o material vai estar lá. Inclusive, o que aconteceu? Eu mandei um e-mail ontem com o link para a aula de hoje, não é isso? Agora, eu não necessariamente vou sempre mandar um e-mail, porque vocês imaginam que lá na PUC eu tenho 6 disciplinas diferentes. Então, estou fazendo isso com 6 disciplinas diferentes. Então, na verdade, o que a gente está adotando como prática, pelo menos lá na matemática, a gente manda só a primeira vez para vocês se acostumarem, e a partir de agora eu vou colocar o link lá no EAD. Então já sabe que para aula de quarta você não vai... Bom, primeiro, esse para aula de segunda-feira, ele vale para todas as segundas-feiras. E para aula de quarta eu vou fazer um outro, né, agendar uma outra reunião, então vai ser outro link que eu não vou mandar para vocês por e-mail. Eu vou colocar lá no EAD. Então, vocês precisam agora estar sempre entrando no EAD, porque a nossa comunicação vai ser toda via EAD. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Uhum. Aqui, tá ótimo. Qual o horário mesmo? Na quarta-feira é às 3 horas. Né? A nossa aula de novo é às 3 horas. Tá bom? Bom, meus amores, assim, espero realmente que as coisas melhorem e que, de alguma forma, daqui a algum tempo, que a gente espera que seja o mais breve possível, a gente tenha conseguido superar isso tudo com o mínimo de dor possível, né? Sem ter perdido nenhum ente querido, sem... Mas não adianta também só a gente não perder entes queridos, né? Que tenha tido o mínimo de perdas possíveis e que as pessoas consigam passar por isso da melhor forma e que a gente consiga, de alguma forma, usar isso tudo, que agora a gente não está entendendo, mas que a gente consiga usar isso tudo para a humanidade evoluir um pouco, né? Porque realmente, assim,
Eu acho que é fato, pelo menos na minha concepção de humanidade, que a sociedade tá, né, num caminho muito equivocado, né? Que as coisas que a gente vê dessa desigualdade absurda, que isso não pode dar certo, né? Que isso não tem como dar certo. Enfim, que isso tudo sirva para, de alguma forma, o ser humano repensar um pouco as coisas e que a gente consiga sair disso fortalecidos e melhores seres humanos, né? Meus amores, adorei falar com vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma, tá? Estamos juntos aí, qualquer coisa vocês falem comigo, estou aqui à disposição o tempo inteiro, viu? Fiquem, sinceramente, com meu beijo e abraço carinhoso nesse momento, tá bom? Eu encerro aqui. Bianca, se você quiser ainda ficar com eles aí, alguma coisa, ver se alguém tem alguma dúvida para tirar com você. Se não, fica encerrado. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Oi, pessoal. Como eu tava falando lá no grupo, com quem já tá no grupo, eu não sei se todo mundo já entrou. A gente fez um grupo no WhatsApp para tirar algumas dúvidas, para vocês terem meu número. E. Calma, deixa eu ver. Fizeram um grupo, falaram, acho que mandaram um grupo de projeto, link. E aí a gente está combinando lá os horários para deixar meio que pré-estabelecido na semana as datas e horários da monitoria. Então a gente combinou assim, na segunda, de 4 às 5. Na segunda, de 4 às 5 e na sexta, de 5 às 7. Aí é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida agora, se alguém quiser, sei lá, falar alguma coisa também. Manda lá no grupo, de qualquer forma, o horário. Se não ficar bom para alguém, me manda mensagem. E, de qualquer forma, meu número tá lá. Se precisarem de ajuda com alguma questão, se estiverem fazendo, sei lá, a lista e na hora tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem, que assim que eu puder eu respondo. Não necessariamente só nesses horários. E é isso. Meus Vocês têm amores, alguma dúvida? queridos, deixa eu só falar mais uma coisa aqui de uma pergunta que fizeram em relação às avaliações. Isso ninguém sabe ainda, porque isso tudo realmente vai depender do que vai acontecer daqui para frente, né? E, enfim, isso a gente ainda não sabe. Teoricamente, as avaliações todas vão ser presenciais quando a gente retornar, mas como ninguém tem a menor ideia de quanto tempo a gente vai estar nessa situação, a gente não sabe, né? O fato é que a gente vai tentar fazer de uma forma que também, né, não prejudique vocês, claro, né? O objetivo é vocês aprenderem. Então, assim, vamos tentar não se preocupar muito com isso não, que vou tentar fazer da melhor forma possível. Tá bom? Beijo, queridos. Aqui a lista é para fazer inteira. Eu vou colocar a informação lá. Tá legal? Eu vou colocar a lista lá agora e com a data para vocês fazerem. Tá bom? Beijo, queridos. Vou encerrar aqui então. Posso encerrar, Bianca? Você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pode. Já mandei lá no grupo os horários de monitoria que a gente combinou lá, que ficou melhor para todo mundo. Segunda de 4 às 5 e na quarta de 5 às 7. Mandei lá direitinho. Fora isso, quem tiver dúvida pode me mandar mensagem também. Vou tentar explicar da melhor forma. Qualquer coisa eu escrevo no papel, filmo, vou fazendo resolução para vocês acompanharem. Enfim, qualquer dúvida pode me mandar mensagem no privado. Tá, querida, só me confirma. É segunda de 4 às 5 e na quarta, é isso? Não, e na sexta, botei errado. Na sexta-feira, de 5 às 7. Tá ótimo. Tá ótimo, então, gente. Olha, cuidem-se muito, tá? Cuidem-se muito, cuidem-se uns dos outros, cuidem das famílias, tá? Beijo grande, meus amores, e até quarta.